Olá, uma excelente quarta-feira para você em nome do Senhor Jesus. Estamos começando mais um dia na presença de Deus e claro, não há nada melhor do que com a palavra do Senhor para nos alimentar e nos abençoar. Esse já é o 15º dia do ano de vitória, ano de bênção para você em o nome do Senhor Jesus. Começamos essa semana uma nova série de mensagens. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Nas mensagens, nessas últimas mensagens que nós falamos, de segunda e já na de ontem, terça-feira, nós estávamos falando sobre o que devemos fazer para alcançar esse crescimento. E hoje nós estamos na prática a obediência, praticar a obediência. E o que seria, pastor, praticar a obediência? Olha o que João, capítulo 13, versículo 17, ele fala: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O apóstolo aqui está falando, a importância de sabermos as coisas. E de que coisa ele está falando? Ele está falando da palavra de Deus, Ele está falando daquilo que o Senhor nos deu como ordem, para cumprirmos, para obedecermos. Por exemplo, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, Esse é os mandamentos, um dos mandamentos que o Senhor nos dá. Mas nos tempos de hoje, o Senhor também ele nos manda, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra nos ensina que nós devemos nos doar pelo nosso próximo, que devemos cumprir o nosso dever no mundo, Não basta você só ser cristão dentro da igreja. Eu falo que o crente ele aparece verdadeiramente fora da igreja. Então a palavra de Deus diz: se sabei estas coisas, ou seja, se você sabe fazer o que é certo, se você sabe fazer o que é correto, bem-aventurados sois, ou seja, felizes vocês serão se praticar. Então, obedecer a Deus é você praticar a palavra. A Bíblia fala que Saul ele perde o seu reinado porque ele não conseguiu obedecer a Deus. Ele preferiu mais dar ouvido aos seus homens do que à voz de Deus. E a Bíblia fala que ele perde o reinado pela desobediência. E a própria palavra fala que a desobediência ela é até pior do que o pecado de feitiçaria, Você não obedecer à voz de Deus, você não fazer o que Deus manda, acarreta, traz problemas para a sua vida. Nós já lemos isso no livro de Jonas, E você deve conhecer muito bem a história. Pela falta de obediência de Jonas, a Bíblia fala que ele para dentro da barriga de um grande peixe, Quando ele perde essa obediência em fazer o que Deus está mandando, ele traz consequências para a vida dele. E pior do que isso, quando nós desobedecemos a voz de Deus, nós não só apenas estamos trazendo problemas para a nossa vida, como também podemos trazer problema para a vida dos outros. Então a palavra de Deus ela está dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você será feliz, você será abençoado se. Esse se aqui é uma condicional. Se você ouvir, se você quiser, se você obedecer, Deus então se manifestará na sua vida. Mas olha só o que diz Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Obedecer à vontade de Deus nos transforma, Olha só o que diz o texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus ela está dizendo o quê? Não se conforme com este mundo. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o mundo atual, o que nós vemos? Nós vemos talvez tanta apologia às coisas erradas. Nós vemos, muitas pessoas querendo ditar como devemos criar os nossos filhos, como nós devemos nos portar diante de diversas situações. Nós temos um mundo que infelizmente tenta nos impedir de avançar para o reino. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, não se conforme com este mundo. O que é se conformar? É você achar que, é normal, pastor? Afinal, toda a família passa por isso. Afinal, todo mundo sofre essas coisas. Não, a palavra está dizendo o seguinte: não se conforme. Você não pode admitir que é normal o que você vê, o que você ouve. Tanta roubalheira, tanta matança, tanta destruição não é normal. Mas ele está dizendo, mas transformai-vos
A Bíblia diz que está nos chamando para uma transformação, uma mudança, pela renovação do vosso entendimento. O que você tem ouvido? O que a palavra de Deus tem te ensinado? A Bíblia diz, permita que a palavra de Deus transforme você e não que o mundo dite o que você tem que fazer ou não. Então a palavra está nos dizendo o quê? Obedecer à vontade de Deus nos transforma. Quando você está no centro da vontade de Deus, você se torna uma nova criatura, você se torna uma pessoa totalmente diferente. E é isso que a palavra de Deus está nos chamando, para entendermos nesse dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, o convite do Senhor para mim e para você é: volte a praticar a obediência, pratique a palavra, pratique a obediência ao Senhor, porque se você permanecer na palavra, se você praticar a obediência, o poder de Deus, ele será manifesto, Você verá a glória de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. É muito melhor você obedecer. O próprio Samuel já dizia isso para Saul. Saul, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, meu irmão, minha irmã, não prefira o sacrifício, mas prefira a obediência. Talvez Deus ele pediu para você esperar, talvez Deus pediu para você fazer algo, e talvez o que Deus pediu para você fazer contrarie a sua vontade. Mas olha, obedeça a voz de Deus, porque afinal Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Talvez se essa viagem não aconteceu agora, é porque existe um propósito de Deus. Talvez se a mudança de cargo não aconteceu agora, é porque existe um propósito de Deus. Talvez se algo está acontecendo na sua vida nesse exato momento, é porque existe um propósito de Deus. Levante a sua cabeça, obedeça a voz de Deus. O que nós temos ouvido? Vamos orar? Vamos ler a palavra? Vamos meditar? Vamos buscar a Deus? Vamos ter comunhão com o Senhor? Vamos praticar o que Deus está mandando? Certamente a vitória ela virá sobre a sua vida e ela será mais do que certa. Se você praticar a palavra de Deus, você se verá livre, de tantos sofrimentos que a desobediência ela causa. Então pare para pensar nisso, medite nesta palavra e que Deus possa falar muito mais ao seu coração. Vamos orar? Deixa eu apresentar você diante de Deus em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho orar e apresentar a vida desta pessoa agora, Pai, diante do Senhor. Chegamos, meu Deus, a mais um dia do nosso mês. E, Pai, eu creio que este começo de ano, Senhor, tem tudo para ser diferente. Senhor, se nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo e olhar para a Tua palavra e obedecer a Tua voz. A palavra nos ensina que obedecer é muito melhor, meu Deus, do que sacrificar. Às vezes, pessoas preferem o sacrifício do que a obediência e por isso, meu Deus, estão sofrendo. Mas, Pai, eu peço ao Senhor nesta hora que o poder do Senhor se manifeste na vida desta pessoa e que o Senhor ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, que esta pessoa se levante, que esta pessoa, meu Deus, ela venha a ter a direção do Senhor sobre a sua vida e que milagres aconteçam para a Tua glória. Pai, eu apresento meu irmão, a minha irmã diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Guarde esta palavra no seu coração, se mantenha firme na fé e lembre-se, obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Não prefiro o sacrifício, não escolha o sacrifício, não. Escolha obedecer a voz de Deus, escolha permanecer no plano que Deus tem para você, porque se você se manter firme no plano de Deus, vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua quarta-feira, que você tenha um excelente dia de bênção, de graça e de paz e que grandes coisas aconteçam na sua vida em o nome de Jesus. Fique na paz, até a próxima.